diz assim: muitas são as aflições do justo, mas o Senhor livra de algumas. É isso? Não. Mas o Senhor livra de duas. É isso? Livra de quantos? De todas. Vamos no verso 8. Põe no verso 8. Aí a Bíblia fala: provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Provai. A palavra provai, ela significa para a gente experimentar. A gente tem uma experiência. E aqui o Salmo de Davi, ele escreve esse salmo meio que um testemunho. É como se fosse um testemunho. Ele escreve agora do que ele sentiu naquele momento que ele estava passando. É como se a gente tivesse passado por uma situação. Eu vou contar daqui a pouquinho, vou contar a experiência que eu tive na estrada, voltando da Bahia. E aí eu pegasse essa experiência, vivesse essa experiência, e agora eu fosse escrever um salmo. E aí eu colocava lá: olha, o Senhor é bom, né? O Senhor é bom, o Senhor me livra de todas as minhas aflições, eu posso passar pelo que for, o Senhor me livra. Né? É um salmo, uma música. Tem uma música que fala, como que é o nome da música? Puxa vida. Deixa eu ver se eu encontro o nome dela. Por causa dele. Foi essa música, dessa vez que fui na Bahia, ela marcou bastante minha vida, né, ouvindo essa música. Eu via o Estevão, às vezes no carro ele colocava a música, e essa música entrava várias vezes no repertório. Então essa música, ela falou bastante com a gente lá. E olhando e vendo toda a dificuldade lá do sertão, né, as lutas, como é difícil a gente chegar nos lugares. Nós rodamos lá por muitos lugares. E assim, foi bem produtivo, trabalhamos bastante lá. Praticamente não ficamos quase nenhum dia parado ali em casa. A gente foi para outra cidade, fomos para Bom Jesus da Lapa, passamos em Caturama, fomos para para frente de Caturama ainda, um lugar lá bem, não lembro o nome agora, eu só lembro o nome do bairro que a gente foi, que era um bairro chamado Passagem. Estava só de passagem ali. Lá que nós fomos entregamos várias cestas, fizemos um culto no meio da praça. Foi bem, bem interessante. E isso mexeu muito comigo. Mas depois eu vou te contar o que aconteceu na volta. Na volta que foi a grande batalha. Bom, mas vamos para o Salmo 34. Davi escreve esse salmo quando ele passa por uma experiência. Ele tinha sido capturado pelos inimigos. Ele foi capturado lá em 1 Samuel capítulo 21. E Saul está atrás de Davi. O rei Saul está atrás dele. Mas ele é capturado por um outro rei chamado rei Ax, ou Aquis, né? Que aí no Salmo 34 você vai ver que está o nome Abimeleque. Talvez na sua Bíblia seja assim. E aí ele então escreve a experiência dele. Ele mostra qual foi o sentimento dele na hora, o que ele traz de ensino, o que ele aprendeu com aquilo ali. E ele escreve.
E em especial, quero frisar aqui o versículo 19, né, que ele fala que muitas são as aflições dos justos. Imagine então como ele estava muito aflito naquele momento. O exército cercando ele está ali sozinho. O rei, ele foi levado na frente do rei. E quando ele é levado na frente do rei, ele começa a ter assim, ele está meio desesperado. E a ideia que ele tem é, eu vou me passar de louco aqui. Ele começou a babar. Começou a babar, e a baba caindo na barba dele, né? E ele fazendo algumas coisas, algumas estripulias ali. E o rei pega e fala, meu, vocês me trouxeram esse cara está doente. Esse cara está ruim da cabeça. Será que eu estou precisando de gente assim, de gente doida? Ele ainda fala isso. Será que estou precisando de gente doida aqui no meu reino? Rapaz, manda esse cara embora. E ele saiu daquela situação desse jeito. Se passando de doido, mas Davi não era doido nada. Davi era muito inteligente e muito ousado, né? E ele saiu então daquela situação. E ele mostra, olha, no versículo 8 ele fala assim, olha, provem, tenham experiência, e vocês vão ver que o Senhor, Ele é bom. E aí a gente olha, a gente vê que muitos de nós, irmãos, temos tido vitórias. Durante esse ano, anos passados, em muitos momentos nós tivemos vitória. Mas fala a verdade. Para cada vitória que a gente tem, existe uma luta. A vitória, ela não vem, ela não acontece se não tiver a batalha. Se ela não tiver a guerra. E quantos aqui querem alcançar a vitória nesse tempo? Dá uma glória a Deus. Imagina como deve ter sido difícil para Davi. Passar por aquela situação, ele morrendo de medo. Podia acontecer com ele ali dele ser morto. Podia acontecer do rei às vezes tirar um pedaço do corpo dele. Vamos tirar a mão desse rapaz aqui. E cortava a mão dele. Podia acontecer dele ser jogado numa cela e ficar durante muitos anos preso. Podia acontecer qualquer coisa com ele. Mas ele resistiu. Aí eu fico imaginando como que aconteceu com ele depois que ele foi livre. Depois que ele saiu daquela situação, os caras foram lá e jogaram ele para fora. Sei lá, talvez pegaram até, deram um chute nele. Os soldados, né? Talvez até zombaram dele, jogaram ele, empurraram ele para fora da cidade. Eu fico imaginando como que o Davi saiu daquilo aliviado e como que foi a alegria no coração dele. Como ele ficou alegre, porque o Salmo ele demonstra isso. Eu vejo que, para mim, o Davi escreveu esse Salmo aqui com muita alegria. Com muita alegria, falando de Deus, engrandecendo o nome de Jesus, engrandecendo o nome de Deus, perdão, porque Jesus ainda não está na parada aqui. E ele está engrandecendo a Deus, falando de Deus, mostrando a sua força, né? O livramento que ele deu e o alívio que ele sente. Ele deve estar dando risada sozinho. Quando a gente passa por uma batalha muito grande e a gente chega no final dela e a gente recebe a vitória, a gente fica igual o Salmo. Qual que é o Salmo que fala assim? Salmo que fala quando trouxeram, quando voltaram aqueles que estavam vindo de Sião, eles estavam como aqueles que sonham. E a sua boca se encheu de riso, né? Eles ficaram felizes e eles falaram grandes coisas fez o Senhor por nós, por isso nós estamos alegres. Meu pai gostava muito desse versículo, ele falava muito. Salmo 126, obrigado. Estava ali, e eu fico imaginando que Davi nessa hora, ele está nessa situação, e a gente também fica nessa situação. Quando a gente passa por essa batalha, e a gente chega no final dela, e a gente recebe a vitória, irmãos, é bom demais. É bom, não é? Esses tempos atrás, né, o Guilherme e a Karen passaram por um momento difícil. Do nada, o Guilherme ficou
ruim, foi para o hospital, ficou internado. Mas eu fico imaginando, né, o coração da Karen, o coração do Guilherme. Quando o médico chegou e deu alta, dá aquele alívio, aquela coisa assim, graças a Deus acabou a batalha. Mas aí às vezes vem outra batalha. E aí começa, às vezes, tudo de novo. A Rebeca, ela veio para o Brasil, depois de um tempo que ela estava aqui, foi no médico para fazer alguns exames. E quando estava fazendo o exame, o médico detectou um caroço e falou para ela que podia ser um câncer aquilo ali. E ela saiu do hospital, né, junto com o esposo, ali com o coração triste, o coração apertado, né? Eu lembro que eu falei um versículo para ela, até que tem uma música que também fala desse versículo, que eu falei assim, olha, o justo, ele não teme quando vem as más notícias. Então, quando vier a má notícia, o justo, ele não fica com medo. Porque ele sabe que o Senhor está com ele. E aí, nós fomos embora. Ela colocou uma música no dia, a gente ficou ouvindo aquela música. E depois de alguns dias, nós voltamos para fazer o diagnóstico, né? Foi feito o exame. E foi feito o diagnóstico. E quando ela chegou lá, o médico disse, olha, pode ir embora tranquila, você não tem nada. Né? Pode ir embora tranquila, você não tem nada. Eu lembro quando eu passei uma luta tão grande com a minha esposa também, com dezenas de miomas no útero. E a gente orando, e a gente orava, e cada oração fazia aquela oração assim, com um clamor mesmo a Deus. E às vezes na hora ela sentia alguma coisa e eu pensava, está curada. E não estava. Toda vez que eu orava por ela, eu tinha certeza. Agora Deus curou. Não tinha curado. E eu orei diversas vezes por ela, não sei nem quantas vezes. Até o dia que ela ia fazer um último exame e ia arrancar o útero fora. Ia fazer um último exame e ia arrancar o útero fora. E eu estava tomando banho. E eu ouvi Deus falando assim. Não foi uma vozona, foi algo interior que Deus coloca na gente. Para você saber quando você ouve Deus. E eu senti Deus falando assim, vai diferente hoje para a igreja. Eu pensei, diferente para a igreja? E minha esposa entrou no banheiro e eu falei para ela assim, como que você está? Ela falou, eu estou mal, muito mal. Já tinha feito vários exames e todos davam que tinha que tirar o útero. E ela pegou, eu disse assim para ela, olha, eu estava aqui e eu senti Deus falando para você, vai diferente hoje para a igreja. Ela falou, e diferente? Eu também não entendi. Mas aí depois eu entendi que era para ir animado, que era para ir com certeza, que era para ir com fé, que Deus ia fazer um negócio. Eu entendi isso. Orei por ela na igreja, no outro dia ela foi fazer exame. E quando ela foi fazer exame, o médico começou a fazer exame e pensou que a máquina dele estava quebrada. Porque tinha vários exames dizendo que ela tinha problema. Ele manda repassarem a máquina, manda fazer uma vistoria na máquina, os técnicos, e chama ela de novo para fazer exame. Quando ela faz o exame, agora com a máquina revisada, ele fala para ela, olha, vai embora para casa com o seu milagre, porque você não tem mais nada. Irmãos, quando a gente vê um negócio desse, durante a luta é difícil. Mas quando você passa aquilo ali, meu irmão, é muito bom. É muito gostoso. Né? Você passa por aquilo, dá aquele alívio. E dá uma alegria tão grande. E nesse dia que eu fui para a Bahia lá, que a gente trabalhou bastante, e trabalhei mais do que eu trabalho aqui.
O negócio é doido lá. E aí, a gente passou por muitos lugares, por muitas coisas. Trabalhamos lá no projeto Presente para o Sertão. Depois a gente vai passar mais para frente, vamos passar os resultados do dinheiro que a gente arrecadou ali para aquelas famílias. Todos foram abençoados. Quero dizer para você que eu não sei se nós alcançamos para abençoar todos, mas teve mais gente de outro lugar que abençoou e conseguiu abençoar todas as pessoas, tá? Então, chegou o dia de voltar para Arujá, 1.550 quilômetros de volta. No sábado tinha acontecido um problema no carro. Então, sábado o carro deu um problema, deu um pipoco e começou o carro a falhar. A gente mandou para o mecânico e estava previsto de eu sair na segunda-feira. E aí na segunda-feira não deu para fazer o culto de Natal. O culto de Natal ia ser no domingo, não deu para fazer no domingo. Aí ia fazer na segunda-feira à noite. Aí então deixei para ir viajar na terça, porque eu ia pregar no culto de Natal. E ajudar também, porque era muita coisa para fazer. E tinha pouca gente para trabalhar. E eu peguei. Na segunda-feira nós fomos ver. O pessoal no mecânico ainda não tinha mexido no carro. Olhamos por debaixo do carro, o escapamento estava estourado. Estourado mesmo assim. Fez um buraco da explosão que deu. Pensamos, vamos trocar esse escapamento aqui e vamos ver como que está o carro. E o carro funcionou bem. E a gente resolveu na terça-feira seguir viagem. 4 horas da manhã, a gente saiu de Tanque Novo com a ideia de vir direto, ou se estivesse muito cansado, parar no meio do caminho. Os primeiros 350 quilômetros, o carro foi bem. Mas de repente, irmãos, o carro começou a falhar. E era como se estivesse cheio de sujeira. Parecia que tinha terra dentro do tanque. De tanto que o carro falhava. Eu consegui chegar de 350 aqui, eu consegui chegar nos 500 quilômetros e alcancei a cidade de Montes Claros. Pensei assim comigo, esse problema aqui é sujeira. Já trabalhei em oficina de carro, né? Você vai olhando, você vai vendo o diagnóstico. E eu falei, esse negócio é sujeira. Eu vou encontrar algum lugar, e andando dentro da cidade com aquele carro daquele jeito, foi difícil também. Chegando no lugar lá, pedi, olha, troca o filtro de combustível e coloca um aditivo na gasolina para a gente poder limpar essa sujeira. Falei para o mecânico como que estava, ele falou, é uma opção, vamos fazer. Fez. Saí de lá, aproveitei para almoçar enquanto eles estavam trocando, porque a gente queria chegar, né? Voltei pro carro, peguei o carro, paguei, tudo bem, saí com o carro lá tranquilo, carro bom. Parei no posto, abasteci o carro, saí, quando eu saio, estou começando a pegar a estrada, o carro começa a falhar de novo. Só que, irmãos, ele não estava falhando igual no começo. Ele estava bem pior. Eu falei, eu acho que eu piorei a situação desse carro. Por que eu fui colocar aditivo aqui dentro? Eu acho que soltou tudo agora. Agora deve estar dentro do motor essa sujeira, eu pensei comigo, né? A cabeça da gente fica mil. Eu com uma mulher e 2 crianças atrás, sendo que uma delas estava com alergia fortíssima. Agora ela está praticamente curada. Mas chegava a estar em lugares aqui assim, machucado. A Daça estava machucada. Tinha lugar que estava carne viva. E aí a gente foi sair da cidade. Quando foi sair da cidade, o carro morreu. Eu consegui dar a partida no carro, e o carro andando. Aí quando o carro começou a andar, eu chinelei. Eu e irmãos, da primeira à 5ª marcha, quem aqui é motorista, sabe que isso é uma coisa de doido, né? Você vai da primeira à 5ª marcha, mas quando eu chegava lá na 5ª, ou na 4ª, ou na 3ª, eu tinha que começar a voltar, porque o carro começava a ficar fraco. E eu começava a voltar a marcha, e se eu deixasse o carro parar, ele morria. E eu chegava a engatar a primeira.
E o carro dava aquela reduzida e começava a andar de novo, aí acelerava. Eu chegava a colocar a terceira marcha, e às vezes quando eu conseguia acelerar ele ia a 100 por hora na terceira marcha. Irmão, é muita coisa isso. Eu me senti um corredor de Fórmula 1. Porque você ouviu o barulho. Você ouviu o barulho do carro roncando assim na cabeça. E aí, nós chegamos num lugar, chegou num ponto, nessa estrada, que o carro, ele tinha rodado muito. Eu já tinha rodado, já estava faltando uns 80 quilômetros para mim chegar no meio do caminho. Mas eu estava com uma fé no meu coração, mas nem que for com o carro desse jeito, eu vou chegar em São Paulo. Eu não vou deixar esse carro para trás. Eu vou chegar lá. Nem que eu dirija a noite inteira, eu vou chegar lá, eu vou chegar. E orava para Deus, irmão. Botava assim a mão assim no volante do carro e orava e falava: Senhor, coloca a tua mão nesse carro. Senhor, eu já vi o Senhor entrar gasolina no tanque vazio. Deus já fez comigo. Eu comecei a lembrar daquele testemunho, aquelas coisas que já tinha tido experiência. Eu falei: Senhor, já fez isso. Que custa, Senhor? Olha, o Senhor é o médico dos médicos. O Senhor é o médico dos médicos. Com certeza o Senhor é mecânico dos mecânicos também. Então, Senhor, põe a tua mão e conserta isso. Eu não quero nem saber o que aconteceu. Você nem precisa me contar. Pode, só me leve embora. Com essa criançada. E com a minha cunhada. E leve embora. E o carro falhando, irmão. E não consertar de jeito nenhum. Não consertar de jeito nenhum. Chegou uma hora, o carro parou. E aí não pegava mais. Ele simplesmente não pegava mais. Aí eu desci do carro. O acostamento bem estreitinho. Só tinha lugar mesmo para o carro parar bem encostadinho ali. Encostei o carro. Desci do carro. Bem assim, nervoso, assim dentro de mim, borbulhando. E eu falei: meu Deus, e agora? O que eu faço? O que eu faço? Andei para trás do carro, dei uma volta, peguei o celular, falei: vou ligar para o socorro da estrada. A gente paga pedágio, vamos usar o socorro. Não tinha rede no celular. Não tinha nada. Você tentava fazer uma pesquisa, você não conseguia fazer uma pesquisa. Você tentava ligar para alguém, não conseguia. Nem para a família, para ninguém você conseguia. Falei: meu Deus. Aí eu fiz uma oração. Aí eu mudei minha oração. Ao invés de orar e pedir para Deus colocar a mão, que eu vi que não está acontecendo, falei: Deus, põe alguém no meu caminho para me ajudar. Põe alguém no meu caminho para me ajudar. Eu sabia, irmão, que se eu parasse em algum lugar, no meu coração estava assim: se eu parar em qualquer lugar, e os caras verem o carro desse jeito, eles vão me cobrar o olho da cara. É isso ou não é, irmãos? Não é isso que a gente pensa? Pois é, vai marcando isso aí. Aí eu peguei e falei: bom, fui no carro, depois de fazer oração, e tentei dar partida. O que aconteceu? Não pegou. Não pegou o carro. Aí eu liguei a chave, não pegou. Eu falei: vou dar um tranco nesse carro. Olhei pelo retrovisor, não vinha carro nenhum atrás. Falei: vou dar um tranco aqui, meu. Engatei a ré e voltei, fiz o carro pegar. O carro pegou, irmão, engatei uma primeira e saí de novo. Porque, ó, quando pegava o carro, eu fazia de tudo para o carro não parar. E rodava, e rodava. E o carro falhando. Terceira, segunda, primeira, vai na quinta, volta de novo. Chegamos num lugar, uma cidade chamada Corinto. Você já viu essa cidade? Está na Bíblia, né? Cidade de Corinto. Mas tem aqui no Brasil também. Lá em Minas. E aí eu cheguei na cidade de Corinto, pensei: vou procurar o apóstolo Paulo agora, né? Fazer igual o Onesíforo. E aí eu
parei num lava rápido e o carro já morreu. O rapaz falou, perguntei para ele, onde tem um mecânico aqui? Ele falou, aqui tem um mecânico, aqui na frente. Irmão, o cara não tinha nem oficina. Estava no meio da rua, os motores desmontados. Eu falei, meu Deus, eu não botei fé. Falei, meu Deus. Quando eu olhei assim, eu falei, esse homem, ele não vai conseguir fazer esse carro pegar. Eu pensei, mas não falei nada, porque a boca é poderosa, né? Falei, deixa eu ficar quieto. O Senhor usa quem Ele quiser. Aí encostei. Quando encostei assim, o carro já morreu de novo, naquela falha toda. Falei com o mecânico veio com todo bem, com bastante atenção. Cara bom. Ele olhou, desmontou, ouviu e falou, olha, não consigo ver nada aqui no seu carro. Seu carro não tem defeito, não consigo ver onde está. Falei, meu Deus. Aí ele disse assim, ó, faz o seguinte, eu não conseguia deixar o carro ligado. Então, se eu conseguisse dar a partida, eu tinha que rodar. Se eu parasse o carro, ele morria. Ele falou, ó, nós não conseguimos nem ligar seu carro. Você dá a partida, mas quando você chega aqui na minha frente, o carro morre, eu não tenho condições. Leva para um rapaz aqui e me mostrou o caminho. Dei um tranco no carro de novo e saí rodando. Quando eu cheguei assim, perto do lugar onde ele tinha falado, eu vi um muro, a oficina fechada. Aí o carro deu aquela diminuída, deu aquele estouro. Pá! Aí começou a sair gente na rua, para ver se alguém tinha dado um tiro. Saiu um rapaz mecânico, assim, com a roupa de mecânico, assim, chegou assim, olhou assim para mim, assim. Eu falei, moço, você trabalha nessa oficina aqui? Ele falou, não. Mas ó, tem uma oficina ali embaixo, ali. Entra dentro do seu carro aí que eu vou empurrar você. Aí empurrou. Empurrou, o carro pegou. Quando eu cheguei assim, estava assim o portão aberto, eu falei, vou entrar direto nessa oficina. Eu nem vou perguntar se pode entrar. Eu cheguei assim e fui entrando. Quando eu cheguei, irmãos, fora de brincadeira, devia de ter uns 8 mecânicos aqui assim, ó. Eu estava me sentindo no corredor de Fórmula 1. Uns 8 mecânicos aqui assim. Quando eu encostei o carro, parei o carro não morreu. O carro só ficou acelerado. O cara bateu assim no capô, assim, levanta o capô, e ele começou a mexer em questão de segundos, como mágica. Ele arrumou o carro. Eu falei, rapaz, eu não acredito. Ele falou, essa mangueira aqui, olha isso aqui e tal, não sei o quê. Aí eu falei, mas como que é isso? Ele falou, não, isso aqui, quando acontece isso aqui, dá esse problema assim também, você está sentindo aí. Aí eu falei, puxa vida, só isso. Aí ele pegou, eu fiquei tão feliz, irmãos, tão feliz, que eu falei, quanto que é? Ele falou, não é nada. Eu falei, não, você está de brincadeira, não, eu preciso dar alguma coisa para você. Porque eu senti tanta aflição, e agora você me ajudou, eu preciso de te pagar alguma coisa. Então, dá um dinheiro aí para o meu ajudante. Aí eu peguei e fiz um pix lá para o ajudante dele. Que eu sempre lembro daquele versículo assim, o que darei eu ao Senhor por todos os benefícios que o Senhor me fez? O Davi, ele fala assim, quando ele vai construir o templo, ele fala, eu preciso dar alguma coisa para o Senhor. Eu preciso pagar alguma coisa, eu não posso deixar passar em branco, por tudo que Deus fez por mim. Aí eu peguei, dei para mim aquilo lá foi uma oferta, né? Eu dei aquilo ali e ele pegou, colocou um adesivo atrás do carro, falou assim, ó, se precisar de mim, o senhor pode ligar para mim, e quando o senhor passar por aqui, o senhor tem casa, o senhor tem comida, o senhor tem ajuda. Se o senhor precisar, pode me chamar e o senhor vai dormir na minha casa. Eu falei, rapaz, ele falou, o senhor não conseguiu um mecânico, o senhor conseguiu um amigo. Eu falei, amém, quando você for para lá, para São Paulo também, você tem casa lá. E aí eu saí, irmãos. Saí da cidade de Corinto. Estava indo para Tessalônica, não. Tessalônica não tem. E aí, estava indo. Que carro fez? Parou de novo. Eu falei, não acredito. Aí eu fui lá, abri o capô e fui mexer na mangueira que ele tinha mexido. Falei, é esse daqui o defeito. Cheguei lá, a mangueira está no lugar. Falei, não pode ser. Aí que eu fiz? Liguei para o meu amigo.
Ô, meu amigo Olegário. Olegário é o nome dele. Precisa até ver qual o significado do nome dele. Ô, Olegário. Rapaz, o carro parou aqui de novo. Estou aqui na estrada. Ele falou, estou indo aí. Espera aí que eu estou indo aí. Chegou lá. Abriu o capô. Olhou. Pensou, deve ter quebrado a corrente do motor. Olhou, não quebrou. O carro está funcionando. Tem motor para funcionar. O que está acontecendo? Ele foi lá, falou, dá a partida. Mexeu no cabo de vela. Quando ele mexeu no cabo de vela, o carro funcionou. O carro funcionou, eu desci do carro, falei, rapaz, que coisa é essa? Como um passe de mágica. Ele botava a mão, o negócio funcionava. Ele era mágico. Ele botava a mão, o negócio funcionava. Falei, eu queria ter essa unção. Não é não? Ah, rapaz, ele botou a mão, o negócio funcionou, ele falou, ó, deixa eu te falar, não descobri o defeito do seu carro. Só que hoje é dia 23, se eu te segurar aqui, é capaz da manhã eu não conseguir terminar seu carro. Porque amanhã, meio-dia, nós fecha. Então, vamos fazer o seguinte, você tenta rodar e eu vou te seguir. Eu vou te seguir uns 5 quilômetros aqui. Se o carro não der mais problema, aí você me sinaliza. Se der problema, você encosta, nós vamos puxar ele para a oficina. Falei, amém. E mamãe, o carro saiu, foi uma beleza. Eu estou indo com o carro embora. Pá. Dei um tchauzinho pro Olegário, meu amigo. Meu amigo foi para a casa dele. E eu continuei seguindo viagem. Eu pensei assim, estou cansado demais. E o pessoal já tinha falado, irmãos, para mim. Olha, larga o carro aí, pega um ônibus. Mas eu pensei dentro de mim, vou pegar um ônibus. Vou largar o carro para trás, eu vim aqui para buscar o carro. Esse carro tem que ir embora junto comigo. Não, eu vou levar. Estou indo. Cheguei num lugar lá, parei num hotel que eu já conhecia. Dei uma chorada, derrubei o preço. Né? Tem que ser assim. Negociei, derrubei o preço do hotel. Aí ficamos lá. Aí eu falei, vou para a piscina. Tomei banho de piscina. De noite e de manhã. Falei, vou acabar com a água dessa piscina aqui. Tomei café, mas falei, agora eu vou comer tudo que eu ver para frente. Onde foi luta demais, agora vai ser vitória. O carro está funcionando bem, fui lá, saí, dei a partida do carro, o carro pegou, estamos indo embora. Peguei uma estrada diferente da principal. Chegamos lá, para entrar na estrada principal, parei para a criançada ir no banheiro, beber água. Aí entrei no carro, irmão. Quando entrei no carro, fui dar a partida, o carro não quis pegar. Olhei, mexi no cabo de vela, mexi na mangueira, está tudo normal. Pedi para alguém dar a partida no carro para mim olhar, ver se tinha fagulha. O carro pegava. Fui embora. E o carro começou a falhar. Parece que se tinha uns 3 demônios naquela hora, acho que agora tinha 7 ali. Segurando o motor do carro. E aí eu fui. Quando chegamos, eu pensei, parei em uns 3, 4 lugares, irmão, para ver se eu encontrava um mecânico. Não encontrei nenhum na estrada. Um autopeças, não encontrei, porque eu pensei, vou trocar o cabo de vela e vou resolver o problema do meu carro. Ele mexeu no cabo de vela. O cabo de vela deve estar ruim. Entrei na cidade de 7 Lagoas. O carro falhando, morrendo, e eu dando a partida e chegando. Chegamos, um cara lá me ensinou um caminho lá, falou, ó, tem 2 rotatórias. Na segunda rotatória, você pergunta lá de mecânica e autopeça, você vai encontrar. Eu fui. Cheguei nessa rotatória, desci, perguntei, me indicaram uma rua, eu comecei a descer aquela rua, o carro morreu, não quis pegar mais, aí eu desci com o carro na banguela e consegui encontrar autopeças. Entrei com o carro no embalo, entrei com o carro. Era 11 e pouco da manhã, meio-dia ia fechar tudo. Falei, meu Deus, é a última chance agora. Falei, agora eu vou comprar um cabo de vela. Comprei cabo de vela, troquei do jeitinho que estava lá. Eu fui tirando um por um,
para não perder, porque eu não sou mecânico. Só sou um xereta. Fui trocando para poder não ter erro. Deixei do jeitinho que estava. Dei a partida no carro. O que aconteceu? O carro pegou. O carro pegou, mas continuou falhando. Continuou falhando. Eu falei, então não é cabo de vela. Porque o carro pegou, mas está falhando. O que está acontecendo, Jesus? Eu tinha orado para Deus colocar o que no meu caminho? Gente para ajudar, né? O primeiro já ajudou, não ajudou? Porque ele botava a mão, o negócio funcionava, eu consegui chegar pelo menos até ali. Só que agora, aí, falei pro cara do autopeça, onde tem um mecânico aqui? Ele falou, aqui atrás tem um mecânico. Não lembro nem o nome dele. Me pegou, foi lá, cheguei. Falei, moço, vamos lá. Me dá uma força ali. Ele falou, rapaz, estou fechando a oficina. Aí eu apelei para o emocional. Falei, rapaz, não faz comigo não. Não faz comigo não. Porque eu estou com criança no carro. Tem criança doente no carro. Eu preciso ir embora. Me ajuda, por favor. Por favor. Tem misericórdia de mim. Aí o cara pegou e foi. Chegou lá, mexeu no carro e nada. Pegou os cabos de vela, começou a tirar tudo. Falei, meu Deus, estava tudo certinho. Ele começou a trocar tudo de lugar. Dá a partida no carro. Aí o carro não pegava mais. Falei, lascou, Jesus. A situação está cada vez pior. E o carro não pegava mais, e o carro não pegava mais. Eles botam os cabos de novo do jeito que estava. E nada. Eu falei, Senhor, por favor, dá sabedoria para esse mecânico. Eu comecei a chegar assim por trás dele assim, botava a mão assim, orando assim, falava, Senhor, dá sabedoria para ele. Mostra para ele onde está o defeito. Mostra para ele onde está o defeito. Chegou outro mecânico, começaram a mexer, nada. E as horas passando. Já era quase 1h da tarde. A oficina dele estava aberta ainda. E ele pegou e falou, olha, não conseguimos descobrir o defeito. Eu acredito que seja um defeito elétrico. Falei, onde que tem um eletricista? Ele falou, tem um aqui embaixo, mas acho que já está fechado. Falei, Jesus. Ele pegou e falou, mas espera só um pouquinho. Ele foi na oficina dele, trouxe um negocinho assim de fazer teste. Começou a mexer. Tirar fusível, coloca fusível. E eu ficava de olho, porque eu conheço fusível quando está bom. E ele olhando, e todos os fusíveis bons. Aí ele pegou, tirou um fusível bom, mas por trás do fusível tinha um fio que não estava bem conectado. Ele conectou aquele negócio, falou, pode dar a partida no seu carro. Dei a partida. O carro pegou. Sem falha nenhuma, irmão. Parecia carro novo. Falei, meu Deus do céu. Irmãos, que alegria. Que vontade de pular em cima daquele homem e dar uns beijos nele. Não, é sinceridade. Eu queria abraçar. Eu queria ajoelhar. Falar, muito obrigado, homem. Aí eu perguntei para ele, quanto que é o serviço? Irmão, ele ficou quase 2 horas no meu carro. Ele falou, não é nada não. Eu falei, não, você está de brincadeira, né? Eu falei, não, você vai ter que cobrar alguma coisa. Não vou cobrar nada. Eu falei, vai ter que cobrar. Eu tenho que pagar alguma coisa para você. Não. Eu falei, então vou dar pelo menos uma caixinha, que para mim é uma oferta. É porque, às vezes, irmão, a gente gosta muito de levar vantagem nas coisas. E às vezes as pessoas fazem as coisas para a gente não abençoa as pessoas. E eu sou contra isso. E eu falei, vou abençoar. E eu pedi para ele o Pix dele, eu obriguei ele a me dar. E ele me deu, aí eu mandei lá uma oferta para ele. Falei, glória a Deus. Irmão, o carro pegou, encostei o carro. Mas antes, a minha netinha tinha falado assim, vamos embora de ônibus, vô, que eu não aguento mais. Está coçando tudo isso aqui, eu estou com muito calor. Falei, filha, toma aqui, tenha paciência, filha. Tenha paciência. Deus vai tirar a gente daqui. Peguei o cartão, dei na mão dele e falei, vai chupar sorvete.
vai lá, chama a tia, vai com o Natanael, procura um lugar aí, uma sombrinha, chupa um sorvete bem gostoso, que o vô vai ficar aqui torrando o sol, mas eu vou sair com esse carro daqui. Aí sumiram elas. As crianças sumiram. O carro funcionou, agora não tinha mais criança para levar. Falei, não posso deixar nada para trás. Entrei procurando em mercado, entrei procurando em loja, aquele desespero. O celular da minha cunhada não funcionava. Eu falei, meu Deus, e agora? O que eu faço? Aí perguntei para uma mulher assim, onde que tem sorvete aqui? Ela falou, em tal lugar. Eu falei, irmão, eu queria um lugar onde as pessoas chupassem o sorvete. Tem uma lojinha ali, ó, vai ali, ó, faz parte do mercado. Eu falei, beleza, ela com certeza vai estar lá. Cheguei, entrei, olhei, estava no caixa já, pagando para ir embora. Falei, bom. Cheguei lá, a Dacia já falou, vô, o negócio aqui é muito caro, vô. Mas você pegou, né, o sorvete, então tá bom. Vamos embora, não quero nem saber que tá caro, quero ir embora. Vamos embora. Aí já enchi o tanque ali, né, bebi uma água ali, alguma coisa. Falei, agora vamos entrar no carro. Falei, ó, não vamos mais parar para nada, hein. Por favor, vamos lutar para nós chegar lá. Entramos no carro, irmão. Quando eu fui dar a partida, o que aconteceu? Ah, bom, pensei que vocês não iam ter fé. O carro pegou bonito, irmãos, e eu vim. Eu acho até que tomei uma multa. Porque aí o carro ficou muito bom. O carro ficou muito bom e eu acabei pisando um pouquinho. E de repente eu vi um guarda na minha frente com aquela maquininha assim, ó. Mas eu orei. O Senhor que sabe, né? O Senhor conhece meu coração. Mas, irmão, quando a gente saiu dali de Sete Lagoas, irmãos, foi igual das outras vezes. Eu começava a louvar o Senhor, começava a glorificar o Senhor, e o carro parava. Mas dessa vez, quando nós saímos, irmão, foi tanta alegria, que nós começamos a dar testemunho dentro do carro, começamos a contar as bênçãos do Senhor, começamos a cantar louvores, né? E no caminho, a Daça, às vezes, vinha cantando e falava, Natanael, para, meu, não aguento mais você cantando. Ele, não, eu preciso cantar, porque o carro não pode parar. E aí, quando acabou, eu falei, tá vendo, filha? Eu te falei que nós ia conseguir. Aí, o carro está funcionando. Tá vendo? Se a gente tivesse desistido, a gente tivesse entrado onde, tá vendo? Ela está lá na rodoviária agora, esperando se tinha uma vaga para nós em algum ônibus. Mas olha só, Deus cuidou da gente. Deus trouxe a gente até aqui. E Ele vai nos abençoar e esse carro não vai mais dar problema. E nós viemos até aqui, irmãos, sem nenhum problema. Cheguei aqui no dia 24, 8 e pouco da noite, família se reunindo para comemorar ali junto, comer junto, né? Tá celebrando Natal, que Natal para a gente significa o nascimento de Jesus, né? O nascimento de Jesus é o presente de Deus que veio para a terra para pagar pelos nossos pecados. Sabe, é um dia importante, apesar de ser um dia comercial. O mundo usa para o comércio, mas eu uso para adorar a Deus. Eu uso para agradecer Jesus. E eu agradeço Jesus todo dia. Para mim, Jesus está nascendo todo dia. E todo dia eu sou grato pela vida de Jesus nessa terra, né? Então, foi assim, muito forte, esse tempo aí que a gente passou ali. E, às vezes, irmãos, às vezes a gente passa por lutas, e essas lutas parecem que sugam a gente. Sabe, tem um momento que eu parei, que eu andei atrás do carro, irmão, aquela hora ali eu estava querendo já desistir. Eu não estava mais aguentando. Se eu tivesse coragem de pedir uma carona, eu tinha pedido. Mas eu não tinha coragem para aquilo. Eu ficava pensando, meu Deus, como que eu vou deixar esse carro aqui? A energia da gente parece que some, a gente quer desistir. Tem situações que a gente passa, que elas não são apenas desafios, mas elas são oportunidades que Deus dá para a gente, ou que Deus usa para fortalecer a nossa fé. Agora, quando eu paro, quando eu olho esse momento, essa luta que eu passei, sabe o que ela me fez? Ela me fez eu confiar mais no Senhor. Ela me fez eu saber que sim, o Senhor é o mecânico dos mecânicos. Ele pode fazer milagres, Ele pode colocar pessoas na nossa vida, e Deus foi colocando pessoas que
colocavam a mão, que o negócio funcionava, fazia a gente andar mais um pouquinho, dava mais um empurrãozinho. Sabe, aquele mecânico que nem estava só sujo, só que empurrou o carro, me ajudou. Várias pessoas que Deus foi colocando ali. E às vezes Deus usa essas situações para fortalecer a nossa fé, para moldar o nosso caráter e para nos fazer mais dependente dele. Porque a gente quer muito resolver as coisas do nosso jeito, né? A gente quer muito resolver as coisas do nosso jeito. E aquele pensamento que vinha na minha mente, olha, se eu parar, vai me arrancar o couro, eu não tenho dinheiro para isso. Eles vão inventar alguma coisa. Logicamente que eu não ia deixar, porque eu não sou trouxa. Não ia colocar na mão de qualquer pessoa. Mas o que eu achei interessante é que eu vinha, as pessoas mexiam, faziam o carro funcionando, eu não queria cobrar nada. Eu falei, isso só pode ser Deus. Só pode ser Deus. Aquilo ali me fez lembrar, irmãos, de vezes que eu tinha oficina aqui na cidade de Arujá, lá na entrada da cidade, perto do antigo Rancho da Pamonha, do Chaleira Preta, eu tinha oficina ali, e às vezes tinha gente passando pela cidade, e às vezes o carro deles quebrava, e eles vinham na nossa oficina, e estava eu e o Samuel na oficina, e quantas vezes, irmãos, nós fizemos serviço para as pessoas e falamos para eles, não é nada, você pode ir embora. E eu pensei, eu não sabia que um dia o Senhor ia me abençoar desse jeito. Daqueles momentos em que eu fiz aquilo. E que o Senhor agora estava me abençoando. Então deixa eu te falar, as tribulações na nossa vida, elas vão gerar certas coisas em nós. E uma das coisas está lá, ó, vou ler agora Romanos 5, verso 3 e 4. As tribulações, Deus permite a gente passar por tribulações porque Ele tem objetivos na nossa vida. Olha só, e não somente isto, mas também nos gloriamos nas próprias tribulações. Nós nos gloriamos nas próprias tribulações, sabendo que a tribulação produz perseverança. Fala para o irmão, perseverança. Sabe, às vezes Deus permite você passar por lutas porque você não persevera, irmão. E você precisa de ser treinado na perseverança. Você precisa de parar de desistir das coisas. Ah, você tem problema no emprego, você sai fora do emprego. Ah, você tem problema na igreja, você muda de igreja. Ah, você tem problema lá na célula, você quer mudar de célula. Ah, você tem problema de dinheiro, você vai para o banco. Você não persevera, você não luta, você simplesmente procura o caminho mais fácil. E a Bíblia fala que a perseverança, ela é produzida pela tribulação. E a perseverança, olha o versículo continua, experiência. Se você não persevera, você não tem experiência. Se eu tivesse desistido quando eu fui para trás do carro, você acha que eu ia conseguir contar esse testemunho aqui para você hoje? Não ia. Eu ia entrar num ônibus, ia talvez chegar aqui bem atrasado, se eu chegasse, para comemorar junto com a minha família, estar junto com a minha família nas festas, talvez não tivesse chegado. Mas eu confiei no Senhor. Eu falei, não, o Senhor vai dar um jeito. Sinceramente, tinha hora que dava vontade de desistir. E tem horas, às vezes, que você tem vontade de desistir. Tem hora que, às vezes, a luta fica tão grande que dá vontade de desistir. Mas aí você tem a experiência. E a experiência gera esperança. E aí, irmão, cada momento gerava uma esperança no meu coração. Eu falava, agora eu vou conseguir. Lembra do testemunho da água lá no sítio lá? Que eu ficava insistindo? Vai. As pessoas falavam, desiste. Para, pastor, não vai dar, já tentou de todo jeito. Falei, tenta só mais essa vez. E funciona. Às vezes eu até me acho um pouco cabeça dura, sabia? Às vezes eu acho que eu insisto mais nas coisas. Mas sabe, irmãos, às vezes eu vejo que essa insistência não veio de mim. Veio do Senhor. Para eu conquistar, para eu conseguir. A experiência gera esperança. Uma esperança viva. Olha lá em Tiago, capítulo 1, verso 2 e 4. 2 ao 4, né? Meus irmãos, tende por motivo de toda alegria o passar por várias provações. Está passando por tribulação? Passa com alegria. Sabendo que a aprovação da vossa fé, uma vez confirmada, produz o quê, irmãos?
Perseverança. Olha, quem escreveu Romanos? O apóstolo Paulo. Ele diz que a tribulação produz perseverança. Tiago escreve e fala que provação produz perseverança. Mas a perseverança, ela deve ter ação completa. Para quê? Para que sejais perfeitos e íntegros. Então deixa eu te falar. Perseverança. Fala assim, perseverança. Fala, é resistência. Você tem que resistir, irmão. Fala para o irmão, você tem que resistir, irmão. Fala, Deus quer que você resista. Fala, não desiste. Fala, quando seu casamento tiver problema, vai para Deus. E vai procurar ajuda cristã. Vai procurar no meio dos irmãos ajuda. Quando você tiver problema no emprego, vai para Deus. Vai pedir para Deus dar uma solução, mas não desiste. Amém? Não desiste. Você trabalha não é porque você, ai que legal ir trabalhar. Você trabalha porque você tem uma família para sustentar. Você trabalha porque tem gente dependendo de você e você tem que lutar por eles. Luta! Luta pela tua casa. Neemias tem um versículo muito bonito que fala: lutai pela vossa esposa, lutai pelos vossos filhos, vossas filhas, lutai, não desista. Sabe? Aí nós ficamos fazendo corpo mole. Não, vamos resistir. Porque isso vai levar a gente a uma perfeição. Isso vai levar a gente à integridade. Deus vai forjar em nós integridade. Deus vai forjar em nós o aperfeiçoamento. Essa palavra aperfeiçoamento significa ter alguém ali do seu lado, ajudando você a aprender, a ser treinado. Aperfeiçoamento é uma pessoa sendo treinada. Hoje você consegue levantar a sua fé, hoje consegue levantar 100 quilos. Amanhã a sua fé vai acabar levantando 200. Depois você vai passar por mais tribulação, sua fé vai levantar 300 quilos. E daqui a pouco você está levantando 1 tonelada, 2 toneladas, 3 toneladas, quanto for necessário. Por que você aguenta? Porque você tem fé no Senhor Jesus. Olha só lá em 2 Coríntios 1, 3 e 4. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai de misericórdias e Deus de toda consolação. É Ele que nos conforta em toda a nossa tribulação, para podermos consolar os que estiverem em qualquer angústia. Com a consolação com que nós mesmos fomos contemplados por Deus. Ele usa a tribulação para nos tornar instrumentos. Para nos tornar instrumentos de Deus. Para consolar e fortalecer outras pessoas que estão passando por situações difíceis. Pode ter certeza que a luta que você está passando hoje, talvez daqui a alguns meses, daqui a alguns anos, Deus vai usar essa luta que você foi confortado, para você poder falar, olha, Deus agiu na minha vida, Deus vai agir na sua também. Você vai ter fé para você orar por pessoas. Nós não vamos sair por aí buscando tribulações. E nós sabemos que nem toda tribulação, ela vem porque nós estamos fazendo a coisa certa. Às vezes em tribulação porque nós estamos fazendo a coisa errada. Sim, porque Deus quer nos corrigir. Mas nós devemos ficar firmes e confiantes no Senhor. Porque nós vamos testemunhar como Davi testemunhou. Davi testemunhou. Põe o Salmo 34 aí para mim. Olha só. Olha o que ele fala. Salmo 34. 34 mesmo, lá no versículo 1. Agora eu vou ler o que ele disse, olha, bendirei o Senhor. Você não pode tirar da sua mente a situação que ele estava vivendo. E ele está falando agora daquela situação. Bendirei o Senhor em todo o tempo. O seu louvor estará sempre nos meus lábios. Vamos lá? Gloriar-se-á no Senhor, gloriar-se-á no Senhor, a minha alma. Vai lá. Gloriar-se-á no Senhor, a minha alma. Não é minha não, tá? Do Ademar de Campos. Olha só. Os humildes o ouvirão e se alegrarão. Põe no versículo 1 de novo.
Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Em todo tempo eu louvarei ao Senhor, sempre estará nos meus lábios o teu louvor. Vai lá, muda aqui para mim. Muda aqui para mim, ó. Tô fazendo assim, ó. Alegrar-se-á no Senhor, a minha alma. Vamos para frente agora. Engrandecerei ao Senhor comigo e todos a uma. E lhe exaltemos o nome. Pode ir. Busquei o Senhor e ele me acolheu. Livrou-me de todos os meus temores. Contemplai-o e sereis iluminados, e o vosso rosto jamais sofrerá vexame. Pode ir. Clamou este aflito, e o Senhor o ouviu e o livrou de todas as suas tribulações. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que o temem e os livra. Ó, provai e vede que o Senhor é bom. Bem-aventurado o homem que nele se refugia. Temei o Senhor, vós, os seus santos, pois nada falta aos que o temem. Não vai faltar nada. Davi está falando, olha gente, um dia Deus fez isso na minha vida. Ele não vai deixar faltar nada para você. Confia no Senhor. Os leõezinhos sofrem necessidade e passam fome. Mas os que buscam o Senhor, bem nenhum lhes faltará. Vinde, filhos, e escutai-me. Eu vos ensinarei o temor do Senhor. Quem é o homem que ama a vida e quer longevidade para ver o bem? Refreia a língua do mal e os lábios de falarem dolosamente. Ele começa a ensinar. Ele fala, gente, para de falar mal dos outros. Para de usar a sua língua para falar besteira. Né? Não faça isso. Refreia a sua língua. Aparta-te do mal e pratica o que é bom. Procura a paz. Empenha-te por alcançá-la. Os olhos do Senhor repousam sobre os justos, e os seus ouvidos estão abertos ao seu clamor. O rosto do Senhor está contra os que praticam mal, para lhes extirpar da terra a memória. Clamam os justos e o Senhor os escuta, e os livra de todas as suas tribulações. Olha como ele insiste nisso. Perto está o Senhor dos que têm o coração quebrantado, e salva os de espírito oprimido. Muitas são as aflições dos justos. Muitas são as aflições dos justos. Mas o Senhor de todas o livra. Vamos parar por aqui. Porque é isso. O Salmo vai falar sobre isso. O alívio que ele sente depois da vitória. E deixa eu te falar. Toda a luta, na frente dela, tem uma vitória se você não desistir. O que você não pode fazer é desistir. Se tem um vício vencendo você, você tem que lutar contra ele. Você não pode desistir. Se tem alguma coisa lutando contra a sua vida, lutando contra o seu emprego, você não pode desistir enquanto Deus não falar para você botar fora. Você tem que insistir. Você tem que permanecer. Você tem que ficar firme.